Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast Quebrando Correntes. Meu nome é Laís Daiane, sou psicoterapeuta e hoje o tema tá incrível pra você. E a primeira pergunta que eu quero fazer pra você que tá aqui assistindo a gente é: você conhece alguém que já passou um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, ou que já passou uma violência doméstica em casa e nunca denunciou, nunca falou? Por que as pessoas vivem isso? Existem tantos questionamentos relacionados a esse assunto. Por mais que a tecnologia exista, por mais que as pessoas falem tanto mais sobre esse assunto que antes as pessoas não comentavam, ainda existe tabu, ainda existe dúvida. E é para isso mesmo que a gente trouxe a nossa querida convidada especial, Amanda. Amanda, seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Mas as pessoas ainda não te conhecem. Fala um pouquinho, quem é você? Seu nome completo, sei lá. CPF, RG. CPF, RG. Fala aí o trabalho incrível e maravilhoso que você faz para as pessoas. Vamos lá. Primeiro, uma alegria imensa estar aqui, Laís. Esse convite de primeiro eu já aceitei, porque é um tema que eu gosto bastante de conversar. Como eu sempre digo, eu acho que a informação liberta, né? Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente leva informação, mais a gente liberta. E eu acho que isso tem tudo a ver com o programa, que é Quebrando Correntes. Exatamente. Né? Então, quando a gente se liberta, quando a gente quebra essas correntes, quando a gente passa a viver uma vida de paz, a gente se transforma. Né? Então, meu nome é Amanda Lira. Eu sou policial civil há 21 anos, mas não sou tão velha, porque eu entrei na polícia novinha, tá, gente? Com 19 anos. Sou policial civil, sou especialista em segurança pública, com foco em violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Estou atualmente como comissária-chefe da Delegacia da Mulher aqui em Caruaru, né? E é sobre esses temas que afligem o nosso dia a dia enquanto mulher que a gente vai conversar hoje e esclarecer bastante para ao final a gente quebrar essas correntes. Que coisa boa. Então você tá vendo, a convidada especial que a gente tem aqui já tem uma noção de como vai ser o conteúdo, mas antes de tudo, curte aqui o nosso vídeo, segue a gente no canal, deixa o seu like, deixa o teu comentário, porque é pra você que esse conteúdo é feito. E trazendo a nossa especialista psicoterapeuta, se apresenta aí e faz a sua primeira pergunta. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar com vocês nessa companhia maravilhosa das meninas. Meu nome é Audrey Donato, sou psicoterapeuta, sou a companheira aqui de Laís no Quebrando Correntes, né? A gente é com essa parceria massa, né? Nesse movimento que é de trazer esse entendimento de libertação que as mulheres tanto precisam. E aí vamos fazer a primeira pergunta para a nossa convidada linda. Me fala um pouquinho, Amanda, no teu dia a dia, né? No teu trabalho, por que você acredita que as pessoas elas chegam, né? A violência doméstica? Que eu ia falar as mulheres, mas a gente sabe também que os homens também, eles sofrem com violência. Então fala um pouquinho sobre isso, se isso é verdade, se isso é mito. É as mulheres que sofrem mais com isso, são os homens. E o que é que faz com que essas pessoas elas cheguem a um ponto como esse? Olha, muito importante isso, Audrey, porque, de fato, é claro que todos nós sofremos violências, homens e mulheres, né? E é bem importante isso, porque eu não sei se vocês já ouviram isso por parte de alguns homens, mas alguns homens dizem assim: por que não existe a Lei João da Penha? Né? Só existe a Lei Maria da Penha. Eu também sofro violência, eu também. Mas esse tipo de comentário, deixando ele à parte, mas a gente refletindo por que é que existe a Lei Maria da Penha e por que acontece esse tipo de violência. Né? Primeiro, a violência contra a mulher ela é histórica. Ela é histórica desde que nossa sociedade foi criada. A mulher foi criada, né, para ser um adorno, para ser um objeto do lar, um objeto de manipulação do homem. E isso também reflete na criança, reflete ao ponto da gente ter um índice altíssimo de abuso sexual contra criança e adolescente. Né? Dos casos que chegam hoje nas delegacias especializadas da mulher, eu posso dizer que quase metade dos casos são abuso sexual de meninas. Né? Abuso de criança, reflete ao ponto da gente ter um índice altíssimo de abuso sexual contra criança e adolescente. Né? Dos casos que chegam hoje nas delegacias especializadas da mulher, eu posso dizer que quase metade dos casos são abuso sexual de meninas.
né? E eu tô falando de meninas de tenra idade, de 2, 3 anos. Então, essa sociedade patriarcal que a gente estava acostumada lá atrás, né, de que mulher, de que criança era apenas um objeto de casa, um objeto de manipulação, ela se reflete nessa violência que a gente vive hoje. Então, nós lutamos muito para ter o direito ao voto. A mulher só conseguiu votar em 1934. Nós lutamos muito para ter o direito a trabalhar, porque sequer podíamos trabalhar, né? Então, assim, nossa história de luta, de tudo, todas as nossas conquistas, elas envolvem luta. Então, a nossa conquista de uma vida de paz, ela também envolve luta. Porque o homem sofre violência, sim, mas pode ter certeza que a violência maior, o vilipêndio maior é na mulher. É a mulher não ter o direito de dizer: eu não quero você mais, eu quero colocar um fim, né? É essa necessidade de controle que o homem tem em relação à mulher que reflete na violência. Até bem pouco tempo a gente tinha redução de pena se o crime fosse em legítima em defesa da honra. Quer dizer, o homem que fosse traído, ele tinha uma espécie de direito de tirar a vida ou de machucar aquela mulher. Para legítima defesa da honra. E a dignidade humana? E a dignidade da mulher? Quer dizer, veja que nós ainda estamos levando tempo para entender que nós, mulheres, somos sim sujeitos de direito. E veja, é importante que diga que essa luta não é uma disputa de homens e mulheres contra mulheres, né? A mulher ela não está querendo ser mais do que o homem, ou a mulher não está lutando contra o homem. Não é uma disputa de um contra o outro. Na verdade, é um entendimento de homens e mulheres contra a violência. E a Lei Maria da Penha, nesse aspecto, ela é muito necessária, porque a mulher, nesse aspecto, ela ainda é muito frágil. A gente precisa, sim, de medidas protetivas, a gente precisa de afastamento do lar, a gente precisa de mandado de prisão, e pode ter certeza de quem diz que a Lei Maria da Penha não é eficaz, que é justamente trazer para a gente essa ideia de machismo que a gente recebe muito em delegacias, de dizer assim: não vai prestar queixa não, que isso não dá em nada. Né? Justamente para incutir na mulher aquele medo de tudo, medo que sempre incutiram na gente, medo que a gente tem que ter medo de ser inserida na política, que a gente tem que ter medo de ser inserida na vida profissional. Incutiram na gente um medo que foi nos limitando, né? Do mesmo jeito que incutem essa ideia de que a Lei Maria da Penha não é eficaz. Ela é extremamente eficaz. A Lei Maria da Penha é a terceira lei de proteção à mulher mais eficaz no mundo. Né? Na Delegacia da Mulher, esse ano, nós realizamos já 11 prisões. Quer dizer, foi a delegacia do interior que mais prendeu gente. A Lei Maria da Penha é eficaz? É muito eficaz. Né? Então, essa violência ocorre, respondendo a você, Aldo, é justamente um reflexo da nossa sociedade. Né? Dessa dominação, de querer dominar a mulher em todos os aspectos, de querer nos calar. E quando eles não conseguem, usam da violência. Então, o que a gente passa em casa é reflexo da sociedade. Por isso que é tão importante conversas como essa, porque a gente joga luz dentro dos lares. A gente coloca os refletores para cima dos lares e diz o que é que está acontecendo dentro dessas famílias. Porque a gênese, a origem de todas as outras violências está na família. Pode ter certeza que sim. E a gente precisa jogar luz, trazer informação, que é isso que a gente está fazendo aqui para dentro dos lares, justamente para quebrar correntes. Excelente, excelente, Amanda. Assim, sua resposta foi perfeita, porque de fato existe realmente essa briga, né, de poderes. Só que cada um tem seu espaço, né? Isso. O masculino tem seu espaço, o feminino tem seu espaço. E o estar nesse desequilíbrio é justamente porque tem essa falta de cada um respeitar, né, o espaço do outro, né, e honrar, né, quem é aquela pessoa que está ali do lado, de chegar num ponto de tanta animalidade, né, que é uma coisa animalesca, que ultrapassa qualquer tipo de humanidade. Então, realmente, de fato, você falou uma coisa muito certa, né, porque a gente que trabalha com a psicoterapia, a gente vê diariamente, não é uma coisa, de vez em quando chega um abuso, não, sempre chega pessoas, né, com aquele abuso, carregando esse trauma, essa ferida de anos, né, e realmente ainda a mulher, né, por conta dessa questão do patriarcado, ainda é muito alvo disso, muito mais do que os homens, infelizmente.
O que isso não tira o peso, né, como você falou, da questão das crianças, né, inclusive, crianças pequenas de estarem sofrendo com tudo isso. É essa base familiar, esse leito familiar que ele precisa realmente ser curado. Eu sempre falo, né, para as meninas aqui, né, para meus pacientes, quando o sistema está adoecido, não é um ser humano que vai estar doente, mas é o leito familiar, o sistema que está adoecido. Então, a gente está vivendo uma sociedade adoecida, infelizmente. É verdade. Isso aí. Amanda, olá pessoal, eu sou Shirley, também sou psicoterapeuta e gostaria de te perguntar, Amanda, o seguinte, quando as crianças sofrem abuso na infância, elas têm uma tendência maior a ter esse tipo de relacionamento na vida adulta? Importantíssima pergunta também, Shirley. Obrigada até por essa pergunta. Muito bom estar dividindo esse espaço aqui com você. Na verdade, a gente precisa separar as coisas e esclarecer alguns mitos. Primeiro, quando a gente fala de abuso sexual, e eu até vou mudar esse nome para tratá-lo de violência sexual, porque eu não gosto muito desse termo abuso sexual, porque abusar significa você extrapolar algum direito que você tem, você abusou dele. E ninguém tem o direito de violar ninguém. Então, isso não é abuso, isso é violência. Né? Então, no que pertine à violência sexual, é um ponto que precisa ser dito que, às vezes, as pessoas costumam replicar alguma coisa que se tornou um mito de dizer, o pedófilo, aquele que comete violência sexual, é porque ele já passou por violência sexual na infância. Gente, isso é mito. Tá certo? Não significa que quem não sofreu violência sexual efetivamente possa também praticá-la. Mas não significa também que todo pedófilo é uma vítima de abuso. Né? Na verdade, o pedófilo é um criminoso. E a sua punição deve passar, sim, pelas malhas legais do direito penal. Pela uma cadeia, pelo um presídio, para cumprir uma pena. Essa é a minha visão, enquanto especialista em segurança pública e até mesmo enquanto policial. E isso vem de estudos, né? Essa justificativa de que o pedófilo foi abusado na tentativa também da nossa sociedade de vitimizar esse homem, de dizer, é porque é um coitadinho, foi vítima. Não, não é. O pedófilo, ele é um abusador, ele é um criminoso, ele tem que ser punido. E outra coisa, o pedófilo não tem cura. O pedófilo, ele não para, ele não vai... mas porque ele passou um tempo preso, ele foi um bom comportamento no presídio. Mas é claro, os alvos dele não estavam no presídio. O alvo do pedófilo é uma criança, é um adolescente. E quando ele sair, ele vai ser reincidente do mesmo jeito, porque a reincidência em pedófilo é certa. Como a reincidência é certa ou quase certa naqueles que cometem violência doméstica contra a mulher. Porque o machismo, a pedofilia já está internalizada. E eles não conseguem se sair disso. É impressionante até o quanto é desconfortável para eles até ser preso por uma mulher. Quando o homem ele é preso por uma mulher, a situação de desconforto que ele fica, quer dizer, o machismo está tão internalizado que isso também causa um desconforto. Então, esse é o primeiro ponto de dizer, a criança tende a repetir? Sim, tende a repetir. Agora, a gente não pode, a partir daí, criar a ideia de que o pedófilo, ele é uma vítima também porque ele foi vítima de abuso. Não, o pedófilo ele tem que ser tratado como criminoso porque é criminoso que ele é. Violência sexual contra criança e adolescente ou contra mulher é crime. Agora, a gente também tem que pensar pelo lado do exemplo. Né? A criança, ela é uma página em branco. O que ela vivencia em casa, naturalmente, ela vai reproduzir. Né? Então, a gente precisa pensar também que tipo de exemplo a gente está trazendo para os nossos lares. E aí, eu convoco a todos que nos assistem e nos ouvem, justamente para ter essa reflexão, de dizer qual é o exemplo que eu estou dando na minha casa. O meu pai está vendo minha mãe ser agredida, eu estou vendo meu pai agredir minha mãe, eu estou vendo briga o tempo todo no lar, eu estou vendo desrespeito, eu estou vendo palavrões, eu estou vendo e ouvindo violência sexual, né? Então, a criança, naturalmente, ela vai reproduzir isso, ela vai passar a desrespeitar o pai e a mãe, ela vai passar a ser uma criança agressiva também, né? Pode ter certeza que todos esses reflexos, porque a gente tem uma tendência hoje de dizer assim,
a criança está tão nervosa e às vezes vocês devem passar por isso, às vezes vai para um psiquiatra e haja dar remédio no menino porque o menino está nervoso. Nossa TDAH, sociedade... Pois acontece A justamente. criança é acelerada, não, já bota Ritalina Aí bota na criança. remédio, bota não sei o bota quê. remédio, isso mesmo. Gente, a gente tem que parar de cuidar das consequências e ver onde está a causa. Porque a criança, ela dá sinais. Exatamente. A criança, ela externa, ela diz o que está acontecendo. E vocês podem ter certeza, gente, criança não mente. A criança, ela não mente. Ela vai encontrar um jeitinho de falar. Ainda que ela seja pequena, mas dentro do jeitinho dela, ela vai falar. Se ela era uma criança calma, ela passa a ser agressiva. Se ela era uma criança extrovertida, ela vai passar a ser introvertida. Essa coisa de crianças e adolescentes que se automutila, isso é muito comum. Dizer, meu Deus, tão jovem tentando suicídio ou se suicidou. Pode ter certeza que por trás disso tudo tem violência. Tem violência doméstica, tem abuso sexual, tem violência sexual. Né? Porque é comum que essas crianças que sofrem violência, elas procurarem se mutilarem, se automutilarem para ter uma dor maior do que a dor que elas estão vivendo. Então, isso tem reflexo nas crianças? Tem demais. Essas crianças tendem a reproduzir. Então, acima de tudo, além de cuidar da gente, a gente tem que pensar na missão e na minha visão cristã, né? Os filhos como herança do Senhor. Que exemplo eu estou dando para a minha herança? Se eu preciso sair dessa situação de violência, não é só por mim, não. É pelos meus filhos. Porque a paz não tem preço. Né? Amanda, me permite fazer uma pergunta com relação... Você falou, né, que o abusador, né, o pedófilo, ele vai para a prisão, cumpre a pena dele e aí ele sai, só que ele não está curado disso. E aí ele volta para a sociedade e acaba infligindo mais dor e sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa. Existe algum tipo de programa dentro do trajeto aí, né, da prisão, né, desse tipo de violência, em que haja uma intervenção terapêutica, em que haja... porque a gente tem que falar, eu entendo, né? A gente fala, tipo, cara abusador e tudo mais, a gente precisa punir, sim, porque senão a gente não tiver lei, como é que vai ser as coisas? Então a gente precisa realmente infringir uma lei, mas não deixa de ser humano, né? A tendência é a gente querer trazer essa pessoa, resgatar esse humano também. E aí eu te pergunto, existe algum tipo de conduta terapêutica ou simplesmente eles vão lá, eles sofrem, porque assim, a gente sempre fala, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, de uma forma que trazer essa reflexão para ele e que ele veja, que ele consiga enxergar, né, o que ele está causando, porque isso não pode ser uma coisa normal, isso é uma doença. Eu creio que a gente que vive em humanidade, porque a gente até vê os animais, né, quando vem um outro ferido, um outro machucado, os animais, eles tentam se ajudar, tentam se cuidar. Como é que o ser humano, que é para ser humano, ser uma unidade humano, ser tão grotesco dessa forma e querer só infligir dor e sofrimento no outro? Entendi. Vamos lá. Eu vou usar, viu, dentro da minha experiência policial, discordar de alguns pontos. Mas, assim, é sua ótica enquanto psicoterapeuta, né? E a minha vivência, assim, quando a gente diz assim, que a pessoa que foi machucado, né, tende a machucar o outro, quem não se cura, eu lhe digo, Audrey, e é uma coisa muito forte para mim, mas eu também sofri violência. E eu também presenciei violência. E eu não reproduzi essa violência na minha casa. Né? Então, essa também é uma justificativa de dizer, eu estou machucando porque eu fui machucado. E aí a gente volta para aquela ideia de que o pedófilo foi abusado e aí ele vai reproduzir esse abuso. A gente tem que entender que o nosso machucado, as nossas violências, as nossas dores, a gente tem que procurar com terapia, a gente tem que procurar buscar melhorar. Não justifica de forma alguma, não então, justifica, assim, entendeu? Aquele que foi machucado não justifica, né? Agora, em relação ao pedófilo, né, essa terapia. Primeiro, alguns falam assim, a castração química, né? Eu vou logo trazer para esse lado, mas eu entendi que você perguntou também nesse esquema de ressocialização do preso dentro do presídio, se tem alguma coisa. Eu vou logo falar da castração química, porque é uma coisa que se conversa muito, se castrar, gente, veja. A pedofilia, ela tá na cabeça.
ela está na vontade. Ainda que haja uma castração, ainda que haja uma limitação, ele vai buscar outros meios de praticar a violência, mas ele vai praticar, porque está na vontade, está no pensamento. Então isso não adianta, assim, cientificamente provado, e é uma coisa que eu não acredito, sabe? Eu tenho talvez pela minha postura enquanto policial, mas eu tenho uma posição muito firme em relação ao criminoso. Por quê? Porque a gente, às vezes, a nossa sociedade tende a amenizar, a romantizar a violência contra a mulher e contra a criança, né? Romantizar até nesse nome de abuso, que não é abuso, é crime. E eu digo isso como exemplo porque, na minha experiência policial, muitas vezes quando eu vou prender algum agressor de violência doméstica contra a mulher, muitas vezes não, todos, até hoje, quando eu tô algemando, a frase, eu já algemo esperando, eles dizem assim, mas eu sou um trabalhador, eu não sou um criminoso. E sabe por que vem essa frase? Porque na cabeça da nossa sociedade deles, eles acham que crime é só roubar, matar, traficar, mas bater na mulher é quase um direito. Entende? Então, assim, a nossa sociedade, ela tende a criar metáforas, apaziguar, romantizar algo que é muito grave. E como eu já disse aqui, a gênese de todas essas outras violências, do tráfico, do homicídio, de tudo, a gênese de tudo tá justamente na família. E eu trago um exemplo, eu fui dar uma palestra para usuários de drogas em recuperação, numa clínica de drogados. E antes de começar a palestra, eu perguntei assim, quem aqui já presenciou violência doméstica? Quem aqui já viu o pai bater na mãe ou agressão? E todos, absolutamente todos, levantaram as mãos. O impacto emocional que isso gera. Pois é, então isso significa que a gênese da maioria dos problemas sociais está na família. Você veja, a fuga ali foi buscar droga. A fuga, às vezes, é buscar bebida, né? Então, a gente tem que parar de dizer que a violência que acontece dentro de casa, ela não é grave, ela é gravíssima. Ela é muito séria, né? Então, essa é a primeira questão. Em relação à ressocialização, olha, gente, o Brasil é um dos poucos países no mundo que trata o cumprimento de pena como ressocialização. Estado não tem que ressocializar ninguém. Estado não tem que cuidar da cabeça de ninguém, não. Estado tem que punir. Ele tem que entender que ele está na cadeia, sendo punido por um crime que ele cometeu. E é assim que tem que ser. Gente, aqui no Brasil, o preso trabalha um dia para remir, ou seja, para ser perdoado em 3 dias de pena. Se ele trabalhar um dia, aí ele é descontado 3 dias. Esse tipo de barganha, de negociata com trabalho, só existe no Brasil. Em nenhum outro país isso existe mais. Eles trabalham porque eles são obrigados a trabalhar. Eles têm que se manter lá dentro. Mas aqui eles trabalham. Não pode trabalhar forçado. Porque é trabalho escravo, é trabalho forçado. O que pode é remir, perdoar a pena. E a gente cria a compreensão de que o Estado tem que dar um jeito de salvar. O Estado não tem que salvar. Se você cometer um crime, você tem que entender que você é um criminoso. E tudo tem consequência. O que você faz tem consequência. O pedófilo tem consequência. O que comete crime contra a mulher tem consequência. Como tem consequência quem mata alguém, quem trafica. Porque na droga tem muito... A droga, e aí já é outro tema, a gente já entra em outro aspecto, mas a droga, ela tem cheiro de sangue, né? Agora, pois é. Então, assim, hoje a gente sabe que o sistema é de ressocialização. E aí, respondendo, Amanda, tem alguma coisa... Tem, gente, tem trabalho, tem escola, tem aquela coisa que a gente sabe no Brasil que é um sistema que não funciona. O nosso sistema hoje, carcerário, penitenciário, ainda é um sistema que precisa avançar muito. Nossas cadeias, nossas prisões, nossas penitenciárias estão abarrotadas. Né? A gente sabe que não existe ressocialização. Criaram esse nome bonito para uma coisa que não funciona. Né? E muito menos para pedófilo, tratamento de... Se é que existe, eu não acredito, sabe? Eu tenho uma visão radical, eu não acredito em tratamento de pedófilo, eu não acho que... Não tem jeito. Para mim é uma coisa que não tem cura. E por isso em outros países, inclusive, tem casos de prisão perpétua, porque tem casos que não tem jeito, não tem cura, gente. A gente tá falando de... Eu não tenho nem como uma doença, mas eu tenho como uma vontade, uma necessidade de fazer aquilo. Sabe? Porque eu acho que uma pessoa que violenta sexualmente uma criança de 2, 3 anos, como eu vejo casos com ruptura imenal, eu tô falando de ruptura imenal, eu tô falando de conjunção carnal realmente.
Eu não tô falando só de passar a mão. Esse cara, como você falou, Audrey, é animalesco. É animalesco. E vai ser resolvido o problema dele com ressocialização? Vai ser resolvido com punição. Pra pelo menos ele ter medo. Quando ele tentar fazer, dizer, caramba, eu sei que se eu fizer isso aqui, eu vou ser punido. Mas ressocializar, a gente não tem a obrigação de ressocializar. A gente tem que punir. Não é dever do Estado ressocializar ninguém. Nesse aspecto, não. Quando chegou aqui na execução penal, não. Vai ressocializar lá atrás, vai dar educação. Mas quando chega aqui, acabou. A conversa é outra. Já está tão deficiente, né? Já está tão adoecido, né, o sistema que causa todo esse sofrimento, né? Porque falar, tipo, é muito lindo você falar da sua forma, que você fala com o coração, você fala com a sua verdade, de realmente você assume essa causa de defender essas pessoas que elas não têm como se defender. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar, porque existem muitos tabus ainda sobre o que é abuso, né? Abuso. Porque a pessoa acha que o abuso sexual que a criança sofre é só quando há a questão do sexo, o ato em si. E abuso sexual não é só quando há o ato. É tudo que tem conotação sexual, quando a pessoa sente prazer naquilo que ela faz. Então, só o fato dela estar olhando uma criança e desejando aquela criança com um sentido de sexo, de prazer, o que gera prazer na pessoa, só um olhar é abuso sexual. Em certo termo, sim. E aí é importante a gente... Vamos adentrar aqui num tema que é bem importante para poder esclarecer, Laís. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência contra a mulher. E aí, dentro desses 5 tipos também, nós tivemos uma lei recente que entrou em vigor agora em julho, que é a Lei Henri Borel. O que é essa lei? Veio em homenagem àquele menino que foi assassinado pelo padrasto, depois sofreu violência e tudo, que ele era vereador e tal. E essa lei entrou em vigor em julho, né? E ela prevê também agora que criança e adolescente seja também protegida no âmbito de violência doméstica e familiar, justamente com essas também, com todas essas violências. Então, quando eu falar aqui dos 5 tipos de violência, isso eu vou estar falando para a Lei Maria da Penha, para a mulher, e vou estar explicando também em relação à criança, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, quais são esses 5 tipos de violência? O primeiro deles é o mais comum, é aquele que a gente está acostumado, é a violência física, né? É aquela que machuca, é aquela que deixa marcas ou não deixa marcas, porque às vezes um puxão de cabelo não deixa marcas, mas deixa dolorido. Isso é violência física. Se não deixar marcas, Amanda, é crime sim. Não vai ser lesão corporal, mas vai ser vias de fato, que é aquela lesão que não deixa marcas. Então ela é tida como vias de fato, né? Esse é o primeiro tipo de crime. A criança que presencia violência doméstica, a criança que presencia violência física, que vê o pai bater na mão, ela sofre violência? Sofre violência. Violência psicológica, a gente vai ver lá na frente. Então, o primeiro tipo, violência física. É bater no filho, é bater na mulher, é o que machuca. O segundo tipo é a violência moral. Violência moral é o xingamento, é chamar palavrão, é dizer... fulano, é isso, é aquilo, chamar palavrão, né? Ofender a sua honra subjetiva, a sua moral. E a violência patrimonial. A violência patrimonial é aquela que, por exemplo, quebra o celular da mulher. Ah, tu tá falando com quem? Puf, quebra o celular. A mulher tá lá na maquinazinha de costura. Pois é. Saber disso. A mulher tá lá na maquinazinha de costura dela trabalhando. Eles, eu não quero que você trabalhe. Quer dizer, é aquela que não permite sequer a mulher ter independência financeira. Né? Então é quando a mulher, a única coisa que tem em casa é uma televisãozinha, vai lá e quebra a televisão. Isso é violência patrimonial. É aquele que pratica estelionato de dizer, isso é muito comum, viu, gente? Tira um carro aí no meu nome, tu tira no teu nome e eu vou pagando. Isso é estelionato, violência patrimonial. Se ele for companheiro, é estelionato, violência patrimonial. Lei Maria da Penha. Né? É forte, viu? Então, veja, violência patrimonial pode ser um furto, pode ser um roubo, pode ser um dano, pode ser um estelionato. Tudo isso dentro da Lei Maria da Penha. Né? Dizer, tá falando com quem? Puf, quebra o celular. Tá aqui, tu não vai trabalhar não. Pegar o cartãozinho do Bolsa Família, pra não deixar ela receber, ficar com o dinheirinho dela. Pegar o cartãozinho dela do banco, quem vai receber seu dinheiro sou eu. Isso é violência patrimonial, gente.
Né? Veja quantas violências a mulher pode sofrer e às vezes a gente acha que Maria da Penha é só violência física. Por isso, mais uma vez, eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui hoje, porque a gente precisa levar essas informações. Porque isso tudo é relação abusiva. Né? Que eu já falei que eu nem gosto desse nome, porque isso não é abuso, isso é violência. E já falei da patrimonial, física, moral, aí vamos para a violência sexual. Violência sexual. Violência sexual, primeiro, o marido e a mulher. A mulher é obrigada a ter relação sexual com o marido? Não. Se ela não quiser, ela pode ser casada com ele há 1000 anos. O não é não. Pode ser esposa, pode ser o que for. Então, existe violência sexual de marido e mulher? Existe. Se ele quiser ter relação sexual com ela à força, é estupro. É estupro e é violência sexual. E aí, Amanda, o X da questão agora, como você vai provar que foi um estupro? Pronto. Porque eu sou casada com ele. Como é que eu vou provar isso? Isso é bem difícil de provar, mas é para isso que existe a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela vem para proteger o lado mais vulnerável, que é a mulher, né? Então, não precisa que isso tenha sido testemunhado por ninguém, mas ao menos que ela tenha relatado isso para alguém, que ela tenha contado, quer dizer, se ela tiver uma testemunha, se ela tiver uma mensagem do WhatsApp. O estupro em si, ele deixa marcas, essa mulher vai ser submetida à perícia sexológica. Então, veja, a delegacia, ela tem os instrumentos de investigação. Basta que a mulher vá à delegacia e procure. O resto é com a gente. Que eu acho que muitas, desculpa, Audrey, que eu acho que muitas delas não fazem isso porque não tem nenhuma marca, né? Aparentemente não tem nenhuma marca. Então... Ou então não sabem que, sendo obrigada, mesmo casada, é violência. E aí tem aquela ideia que é incutida na gente de dizer, não adianta ir prestar queixa que a Lei Maria da Penha não dá em nada. Dá sim, gente. E a gente investiga. Nós temos nossos meios. Nós temos, é claro que eu não posso expor aqui quais são os meios que a polícia usa para investigar, né? Mas existe os membros de segurança pública, nós temos os meios de descobrir se aquilo é verdade, se aquilo aconteceu. E existe, inclusive, as perícias traumatológicas, perícias sexuais, e tudo isso vai ser feito. E o quanto antes a mulher procurar uma delegacia, melhor. Porque ainda vai deixar vestígios. O estupro, ele deixa vestígios. Ô, Amanda, e no caso dessas outras violências que você falou aí, uma questão de matrimonial, de moral, porque fica parecendo assim, que só, por exemplo, se for moral, ela só falar, vai ser tipo a palavra dela contra a do outro. Segue essa mesma linha também? Essa mesma linha, veja. É porque o tema é bem amplo, mas eu vou tentar resumir aqui. Se a mulher for vítima de, por exemplo, ameaça, ele ameaçou, disse, olha, se você arrumar outra, eu vou lhe matar. Né? E tu tava com quem? Tava falando com quem? Sua isso, sua aquilo. Né? Como é que prova? É só a palavra dela? Não, é isso que eu falei. É levar uma testemunha, alguém que ela tenha conhecimento, mensagem do WhatsApp que ela tenha guardado. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir comprovar. E hoje em dia, gente, pelo WhatsApp, essas mensagens que deixam, né? E eu vou dizer uma coisa, o homem, com ele movido pelo machismo, ele age de uma maneira tão forte que é difícil ele não deixar vestígios, é difícil ele não deixar provas. E ainda que não deixe, nós vamos buscar. E essas provas vão aparecer. Então, assim, a única coisa que a gente precisa é que a mulher dê o primeiro passo. Né? E o resto a gente sabe o que fazer. Porque a Lei Maria da Penha nos ensina isso, tá certo? Então, a gente vai perguntar, olha, isso aqui, a gente vai chegar, né? O importante é a gente salvar essas vidas, porque, por exemplo, nós já tivemos alguns casos de feminicídio aqui em Caruaru esse ano, mas nenhuma dessas vítimas que foram mortas procuraram o sistema, a rede de proteção à mulher. Significa o quê? Que aquelas que procuraram estão vivas. Que coisa boa. Então, salva vidas, realmente. O importante é dar o primeiro passo. Então, ainda voltando à questão da violência sexual, esse estupro dentro de casa pode acontecer. O que é o outro tipo de violência sexual? Proibir a mulher de utilizar os meios anticonceptivos, né? De proibir a mulher de tomar anticoncepcional, né? De dizer à mulher, de obrigar a mulher a ter filho, ou obrigar a mulher a abortar,
né? Tudo isso é violência sexual. Em relação à criança, os pais estarem tendo relação sexual na frente da criança, basta que a criança presencie aquilo, é violência sexual, né? A própria lei prevê isso como estupro de vulnerável, né? Porque o estupro de vulnerável não é só a conjunção carnal, é ter com ela, ou fazer com que ela presencie atos lascivos, atos que envolvem essa coisa sexual, essa sexualidade, né? Então veja que universo imenso, né, a mulher sofre. Aí diz, é muita coisa. Mas é muita coisa, gente, porque a nossa sociedade tendeu a normalizar essas coisas. E essas coisas são violência, né? Veja que se a gente pensar inversamente, isso acontece em relação ao homem, isso é comum em relação ao homem. Do homem querer usar camisinha, a mulher dizer, não, você não vai usar camisinha, não. Aqui não usa, não. Mas a mulher, às vezes, é obrigada a não usar o anticoncepcional. A mulher, às vezes, é obrigada a dizer, não, eu não quero ter relação hoje porque eu faço tabela e eu tô no meu período fértil. Eu não quero ter relação. Se ela pede pra ele usar a camisinha, ele não quer usar. Ele não quer usar, eu vou usar isso nada, né? E, por fim, a violência psicológica, que eu acho que eu tô entre pessoas muito mais abalizadas para falar do que eu, né? A violência psicológica, que passou a ser lei recentemente, que eu acho que é a principal, a mais dolorosa e a mais invisível. Porque quando chega na violência sexual, quando chega na violência física, pode ter certeza, minha gente, a violência psicológica já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu ao ponto de prejudicar tanto e de quebrar tanto a autoestima daquela mulher, que ela não se enxerga mais como sujeito de direitos. Ao ponto de dizer assim, mas é assim mesmo, é quando ele chega em casa nervoso, é quando ele está nervoso. Quer dizer, a mulher já se enxerga como saco de pancada do homem. Você não arruma coisa melhor, tu não vale nada. E para que tu vai estudar? Não entra nada na tua cabeça. Deixa de ser boa, tu tá estudando o quê? Isso tudo é violência psicológica. É causar ansiedade na mulher. É a mulher passar a ser dependente de medicação porque não consegue dormir em paz. Aquela história de dormindo com o inimigo, né? Você tá dormindo ali e vai acordar, não sabe se vai acordar com um anjo ou com o diabo de lado. Não é verdade? Então, todas essas violências, veja, o universo que a gente tem e que a gente precisa conversar, que a gente precisa esclarecer. E todas essas violências em relação à mulher, em relação à criança, em relação à adolescente. Essa lei Henri Borel foi um avanço legislativo imenso, porque às vezes a gente estava de mãos atadas. Quando a criança presenciava a violência, a criança ali estava sendo vítima de violência, mas a gente não tinha uma proteção legal maior em relação a essa violência do filho que presencia também. E aí a gente entra na pergunta de Schillen, passada, dessa criança estar reproduzindo a violência. Então é preciso dar um basta nisso também, certo? Então veja, nós temos esses 5 tipos de violência e a gente precisa estar atento. E precisa estar atento, sobretudo, à violência psicológica, né? Como é importante você procurar a ajuda de um psicoterapeuta, de conversar, de desabafar, até para o psicoterapeuta dizer, olha, isso que você está passando é violência psicológica. Essa crise de ansiedade que você está, esse destempero, essa coisa, você não é culpada, né? Porque ainda tem a questão da culpa, né? Porque, embora eu seja cristã, mas é preciso aqui a gente pensar também o papel das religiões. Porque a vida toda colocaram na nossa cabeça que a mulher sabe edificar. Mas qual é o lar que a gente está edificando? A que preço, né? A que preço? E realmente é um lar. Que lar é esse baseado em violência? Exato. Que cada um tem que carregar a sua cruz. A gente não tem que carregar a nossa cruz, gente. A gente não tem, a gente tem que se livrar do peso de nossas vidas. Exatamente. Né? E eu sempre falo, porque o meu público é mais cristão, e eu sempre falo, eu trago isso, né? Dizendo assim, eu já vi na Bíblia, você vê a Bíblia toda, eu nunca vi um caso que Deus transformou uma mulher, uma dona de casa, em prostituta. Mas eu já vi várias prostitutas se transformarem em rainhas, exato, já vi se transformarem em grandes mulheres, até missionárias, né? Então, assim, ninguém, principalmente na Bíblia, eu só vejo Deus honrando as mulheres.
Então, é honra que Deus quer e as pessoas vão justificando. Na verdade, é algo que a pessoa traz de tudo que aprendeu e coloca no nome de Deus. Muito cuidado com o que você anda colocando, que é Deus que quer pra você e, na verdade, é você que quer pra você, sem conhecimento, sem entender. Exatamente. E trazendo, só pra contar um testemunho de como você tá sendo incisiva, dizendo que a Lei Maria da Penha funciona, e eu quero trazer um testemunho da minha mãe, que inclusive ela saiu até no jornal, de Pernambuco, porque ela sofreu uma violência, uma tentativa, né, do cara que ia fazer uma violência com ela, uma tentativa de homicídio. E aí, ela entrou em ação, a Lei Maria da Penha, e eles faziam ronda toda semana na casa dela. Toda semana eles iam lá, perguntavam se ela estava bem, se ela não estava. Então, assim, aí eu dizia, mãe, isso é verdade? Eles vão mesmo na sua casa? Vem, eles sempre vêm, sempre perguntam como é que eu tô. Mãe morava sozinha e eles sempre perguntavam, né? Como é que você tá, como foi, não sei o que. E quanto tempo é que eles ficam fazendo ronda? Veja, enquanto a mulher se sentir ameaçada, enquanto ela sentir necessidade, ela pode solicitar. O juiz normalmente ele arbitra por 6 meses a passagem da Patrulha Maria da Penha, mas isso pode ser postergado se ela sentir que ainda há necessidade. E é muito importante você falar isso, porque, veja, quando a mulher vai à delegacia, por isso que eu falei, Audrey, que basta que a mulher procure a delegacia, né? E a gente sabe o que faz. Veja, quando a mulher senta para registrar um BO, o que é que acontece? Ali ela senta para registrar um BO. Então, primeiro, a gente vai ver se tem lesão, vai levar ela para o IML para ela fazer perícia, né? Vai ver se é caso, se ela precisa de um abrigamento, se ela não pode mais voltar para o lar, se ela precisa ficar em algum caso, então o Estado tem abrigamento do Estado em local seguro. A gente vai verificar se ela precisa de uma retirada de pertences. E o que é isso? Às vezes a mulher sai machucada de casa só com a roupa do couro. E a Lei Maria da Penha prevê que a polícia vá lá e acompanhe ela para que ela retire as coisas de dentro de casa, né, os seus pertences. Todo o suporte, todo né, suporte. para que ela então, não saia... justo, tem a retirada de pertences, tem a própria medida protetiva que estabelece que o homem tem que se manter a tanto de distância dela, que não pode chegar perto dela, que não pode ter contato com ela nem pelo WhatsApp, porque vai estar em descumprimento de medida protetiva. E descumprimento de medida protetiva é crime que não cabe fiança em âmbito policial. Então, tem a medida protetiva do afastamento do lar, do juiz determinar, é o homem que tem que sair, ele vai ter que sair da casa. Tem mandados de prisão, tem tornozeleira eletrônica, monitoramento eletrônico, isso é muito comum. Inclusive, o monitoramento eletrônico na Lei Maria da Penha, ele ainda tem um plus, ele é mais eficaz no sentido de que o homem é colocado a tornozeleira nele e a mulher recebe um aparelhinho feito um celular. E a partir do momento que ele se aproxima daquele raio dela, o celular acusa e também acusa no CIODES, na PM. Então, veja como é eficaz. Aí, veja como essa coisa que a sociedade diz, a Lei Maria da Penha não funciona, veja, funciona. E veja como é que a sociedade é tão machista que quer incutir isso na gente, que não funciona. Exatamente. Né? E aí vem a próxima pergunta para quebrar todos os tabus, principalmente de nós, psicoterapeutas. Porque quando chega, geralmente a gente atende pessoas com violência psicológica, que é a nossa área, né? Sim. Então chegam pessoas lá com violência psicológica que estão passando relacionamentos abusivos, tóxicos, que existe também na família. Você sabe que tá tudo, como você disse, o primordial, o centro é a família. Eu sou uma mulher, tô sofrendo abuso psicológico e termino esse relacionamento. E algumas pessoas já vieram me perguntar, e eu quero que você responda isso. É crime? E se for crime, qual é o procedimento que eu tenho que tomar? Conversa do WhatsApp, como perante a lei, ela tem esse respaldo. Pronto, ótimo. E é bem importante, Laís, porque nessa questão da violência psicológica, vocês têm um papel fundamental para nos ajudar. É uma parceria que precisa funcionar bem. Por quê? Primeiro, a violência psicológica, ela passou a ser crime o ano passado. Uma lei de 2021 acrescentou o artigo 147b no Código Penal. E aí, hoje, a violência psicológica, ela é efetivamente um crime. Antes, a gente ficava tentando adequar ali no crime de ameaça, a gente ficava fazendo ali uma espécie de malabarismo jurídico, né? E, mais uma vez, a gente avança nisso para dizer, não, agora a gente tem um tipo penal
próprio de violência. E o que é essa violência prevista em lei? Ela prevê ali Qual é a lei? o Código Penal, artigo 147b. Está no Código Penal, é crime previsto no nosso Código. Onde está ali previsto homicídio, não sei o que e tal, está previsto também violência psicológica. O crime de violência psicológica é crime, tá? E aí, esse crime, o que é que diz? É você controlar a vida daquela mulher de uma maneira que afete a sua saúde mental, de uma maneira que afete a criar uma dependência nela de medicação, dessas coisas. Então, isso é violência psicológica, né? E aí você me pergunta, como comprovar isso? Porque é algo tão subjetivo, é algo tão interno. Não é como uma violência física que a mulher chega lá sangrando e a gente vê. É muito sutil, É né? muito sutil. Sutil. A gente né? vai andar com esse código lá no consultório. Quando chegar, é só aqui, ó, liga aqui. É o famoso gaslight, é a arte da manipulação, né? Exatamente. A arte de manipular. E é interessante o quanto eles fazem a gente acreditar que a gente é doente. Que a gente é doente, que a gente é doida, que a gente é culpada, que a gente provocou a Exatamente. situação, né? Mas como comprovar isso? Primeiro, o papel de vocês, profissionais de saúde mental, é fundamental para observar isso e laudar. Um laudo bem feito, né? Perfeito De uma situação dessa, olha, a paciente chegou aqui com crise de ansiedade, sempre que fala, sempre que tem contato pelo telefone, a maneira que ele fala, está causando nela tais e tais distúrbios. Então, um laudo bem feito, assim como a gente precisa de um laudo bem feito numa perícia sexológica, como a gente precisa de um laudo bem feito numa perícia traumatológica para provar ali a lesão, a gente precisa de um laudo bem feito de saúde mental. Agora, existe... Amanda, desculpa interromper. Fica à vontade. Porque exatamente esses tópicos que você está tomando é as dúvidas que eu tenho como psicoterapeuta. Aí veja, um laudo bem feito. Quando eu vejo essas de psicopatas, serial killers, tem que ser uma pessoa especialista em laudos dessa área criminalística. Assim? Não, mas em relação à questão mulher... do abuso psicológico, tem que ser uma psicoterapeuta, uma terapeuta, uma psicóloga nessa área. Veja, eu não sei os limites legais do psicoterapeuta, se ele pode laudar ou se seria só com psicólogo. Realmente, essa parte eu não sei. Se o trabalho de vocês enquanto psicoterapeuta autoriza a laudar. Se não, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Qualquer um sem especialidade, sendo psicólogo. Exatamente, mas que diga, olha, ela apresenta crise de ansiedade, ela chega aqui com tremores, com as mãos suadas, ou seja, narrar isso tudo. Porque, veja, quando a gente faz o registro da ocorrência, a gente vai colocar isso também no nosso BO, que a vítima chegou muito apreensiva, que a vítima chegou chorosa, que a vítima chegou com tremores, mas isso não é o bastante, a gente precisa de um laudo profissional. É claro que também a gente vai ouvir testemunhas, gente que vê as crises de ansiedade que ela tem, as coisas que ele diziam, porque na violência psicológica, justamente essa destruição da autoestima, do tempo todo dizer que ela não é de nada, de que ela não vale nada, de que ela não é capaz, de que ela é isso, que ela é um aquilo. Isso é violência psicológica. Então, existe aquela que a gente pode ouvir e que as pessoas podem testemunhar. Mas existe aquela violência que a gente só pode sentir. E aí é onde entra o papel de vocês. Porque essa sensibilidade, ela vai ter que ser transformada em provas. Veja como é uma violência sutil. E é a violência que mais destrói. Sim. Porque, às vezes, a mulher, se ela não tivesse destruída psicologicamente, ela teria condição de reagir a uma violência física, ela teria condição de reagir a uma violência sexual, mas ela já está tão destruída psicologicamente, ela já não se enxerga mais como sujeito de direitos, que ela não consegue mais reagir, que ela não consegue mais fazer nada, né? É uma violência muito sutil. Então, o papel daqueles que cuidam de saúde mental é muito importante, né? De transcrever esse problema todo para que isso possa ser comprovado, né? É uma lei nova, é uma lei que precisa ser esclarecida, que precisa ser levada à informação, divulgada, né? Essas pessoas que trabalham com saúde mental precisam ter conhecimento disso. Se vocês quiserem aqui, até eu abro o artigo do Código Penal que fala bem direitinho o artigo 147, porque ele transcreve bem direitinho como é esse controle que afeta a saúde mental, né? Para que essa violência seja comprovada, né? Para que mas não diga o quê? Isso é doida, é por isso que ela toma remédio, isso é doida. Mas essa doidiça, essa ansiedade já foi causada justamente por tudo que ela já passou. Ô, Laís, eu ainda tenho Tá. tempo ainda para mais uma pergunta?
Não, ainda vocês vão fazer cada uma mais uma pergunta. Qual é a Ela já, sequência? ela já respondeu, Ela já. já respondeu. Então, mas antes de tudo, gente, lembrando, ela disse que eu vou colocar no link da descrição do vídeo esse código para vocês lerem, tá? Então vai estar lá para vocês lerem, se vocês querem entender mais disso. Lembrando também que, como ela falou da importância dos psicoterapeutas para tratar essas pessoas que passaram por todos esses tipos de violência, é super essencial. Eu acho que as pessoas ainda têm vergonha de contar o que aconteceu, sabe? É tanto tempo você reprimindo, escondendo das pessoas, que muitas das vezes você não conversa. Você tem vergonha até de falar com um terapeuta sobre esse assunto. E eu quero te convidar a se abrir. Por quê? Por mais que a pessoa seja presa, a pessoa que te machucou seja presa, que o teu contexto familiar mude, que ele não esteja mais lá. Mas se você não tratar a tua casa, o teu psicológico, não é tua casa externa, é a tua casa interna, você vai continuar doente. E uma das coisas que mais acontece de pessoas que passaram por abuso psicológico, abuso emocional, todos os tipos de abuso, é que depois de um certo tempo é como se fosse uma droga. Você sente necessidade de viver aquilo. O ambiente doentio, você viveu tanto tempo o ambiente doentio que por mais que você saiba que aquilo é errado, por mais que você saiba que aquilo não presta, você sente falta daquilo e é loucura. A nossa mente é muito louca, né? É a compulsão, E a aí, repetição. por isso que você precisa muito fazer o tratamento psicológico. Por isso que você precisa muito olhar para as suas emoções, entender o porquê isso aconteceu, aonde você tem que limpar essas feridas emocionais para que você siga um novo caminho. E estamos aqui à disposição, vou colocar no link Shirley, psicoterapeuta, Audrey, psicoterapeuta, eu, Laís, como psicoterapeuta, estamos aqui para te ajudar. Lembrando também que o Quebrando Correntes, eu vou colocar aqui um QR Code, você clica nesse QR Code que está aqui do lado da tela, falando sobre um grupo de apoio. Sim, gente, as mulheres precisam de um grupo de apoio para conversar sobre as suas experiências, você não tem que ter vergonha, aqui você pode se abrir, aqui você pode falar com a gente, vai ser um grupo de apoio Quebrando Correntes de 15 em 15 dias, a gente vai estar lá online, conversando, e se você quiser participar é só colocar seu celular no QR Codezinho e vai abrir direto no link no grupo do WhatsApp para que você possa participar com a gente, desabafar, a gente também trazer algumas visões para você, porque a gente vai trazer um novo caminho, um norte, direções e informações que eu acho que é essencial. A gente perece por falta de conhecimento, infelizmente, é exatamente por isso. Então, Amanda, eu estudo muito sobre esse assunto. Eu tenho milhares de livros em casa sobre esse assunto. E eu posso dizer para você que só nesse podcast, em menos de 1 hora, eu já descobri milhares de coisas que eu não sabia. E eu estudo sobre esse assunto todos os dias. Eu falo disso sobre todos os dias, sabe? Então, gente, conhecimento é poder, sabe? E quantas vezes você se identificou com alguma desses abusos? Sabe, o patrimonial, meu Deus. Quem foi a mulher que não passou por algum tipo de abuso desse? Quantas crianças não passam por isso? Os pais quebram os brinquedos. Oxi, lá em casa quebravam direto. Então, eu sempre passei por isso, eu não sabia, tu tá entendendo? E assim, você fica, ai, caramba, eu já passei por isso. É tão sutil, às vezes, que você diz, eu já passei por isso, eu já passei por isso, eu já passei por isso. E você, é por isso. Clica ali. Sabe, entra no grupo do WhatsApp, por quê? Porque aqui a gente vai dar informação para que você não passe por isso. E se você estiver passando, ou você vai na delegacia, ou você vai na delegacia e depois vai na terapia, seja lá qual for a ordem, cuide de você. Você não precisa passar por isso. E aí, Laís, né, feito a gente tava conversando, né, antes de ontem, tem nessa perspectiva hoje de rede social, de sociedade, a gente já está acostumado a usar tanta máscara, né? A gente tem que posar de boazinha, da vida perfeita, que tá tudo lindo. E até os filtros. Porque hoje uma mulher pega, vai, apanha, mas tem filtro. Você pode sair nas redes sociais, pode postar aqui que tá tudo bem, tudo maravilhoso, e não expõe a verdade do que tá se passando por ali, né? E a outra pergunta que eu tinha curiosidade para entender é se dentro dessa conduta aí que vocês têm, se também tem um acompanhamento quando elas chegam para denunciar, se tem esse acompanhamento terapêutico aí
para elas também. Tá. Primeiro dizer que quando a gente está lá, a nossa bandeira é o acolhimento, né? A gente quer acolher, o acolher é o atendimento sem julgamento. Então é importante dizer isso, porque às vezes mulheres que apanham durante anos, que sofrem violência durante anos, e só resolvem dizer lá na frente, né? Quantas vezes a gente escutou algum vizinho que não quer se meter a dizer, ela apanha todo dia, eu não vou denunciar, não. A gente tem que começar a parar de julgar as pessoas. Porque existe nisso tudo, às vezes, uma dependência emocional, uma dependência financeira, da mulher não conseguir se livrar daquele homem, né? Então, a primeira coisa é não julgar. Até quando a mulher chega lá na delegacia e diz, olha, eu não vou querer... eu não vou querer... Porque a Lei Maria da Penha prevê que a pessoa pode processar criminalmente em alguns casos ou não processar. Né? Ela pode só pedir, por exemplo, a medida protetiva, mas não querer processá-lo criminalmente. Então, quando ela diz, não, eu não quero processá-lo, né? A gente tem que entender e acolher. O que é que a gente deve ser assim e o atendimento deve ser assim. Tá certo, mas se você resolver um dia denunciar, a gente vai estar aqui para lhe receber. Esse é o acolhimento, porque é receber sem julgamento, né? Agora, quando a mulher chega na delegacia e aí... Aldo, eu me perdi na tua pergunta. Qual foi a tua pergunta? Porque se vocês dão todo o apoio, né? Você falou aí, você dá o apoio... o apoio psicológico, você perguntou. Você dá, tipo, se ela precisar pegar as coisas dela, se ela precisar de um abrigo, se ela precisar... Esse apoio tem. O apoio psicológico, veja, a gente não tem especificamente, não existe ainda no estado de Pernambuco esse apoio específico dentro das delegacias, esse acolhimento multidisciplinar. Mas, por isso que é importante uma proteção em rede. O que significa isso? Essa rede de proteção à mulher. No âmbito estadual, nós temos as delegacias especializadas da mulher, mas no âmbito municipal, nós temos a Secretaria da Mulher, e aí dentro da Secretaria da Mulher, nós temos o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher. Aí o Centro de Referência da Mulher tem, sim, apoio jurídico, apoio psicológico, assistente social, entendi. Entendeu? Então, assim, na Delegacia da Mulher, ela não vai ter isso, especificamente, mas, ou na delegacia onde ela procurar no estado, mas ela pode ter um encaminhamento, um ofício de encaminhamento para aquele órgão do município que vai fazer o acompanhamento psicológico, inclusive até para as crianças vítimas de abuso, né? Isso existe. Agora, por isso que é importante também a gente pensar que tipo de política pública existe de proteção à mulher nos nossos municípios, né? Será que a secretaria do nosso município, a Secretaria da Mulher do nosso município está funcionando? Como é que funciona essa Secretaria da Mulher do nosso município? Será que lá tem apoio psicológico? Será que o apoio é suficiente? Tem apoio jurídico se aquela mulher quer se separar? Se aquela mulher quer resolver a questão patrimonial? Então, em Caruaru, nós temos uma secretaria, uma rede fortalecida. Mas nos outros municípios, ainda, eu penso que isso deixa um pouco a desejar. Né? E nesse aspecto aí talvez seja um tema para um outro podcast, por isso que é importante também a gente pensar na representatividade das mulheres também no âmbito político. Por isso que disseram a vida toda que mulher não poderia discutir política. Porque as políticas públicas para as mulheres precisam chegar através das mulheres. Somos nós que sabemos o que precisamos. Então, a partir do momento que essas mulheres preenchem esse espaço de poder, elas vão entender, dizer, não, eu preciso de uma Secretaria da Mulher fortalecida. Eu preciso de um CREAS e de um CRAS que tem um acolhimento da mulher aqui. Entende? Então, veja que tudo isso, a sociedade, ela foi feita para homens. E a gente precisa ir quebrando essas correntes e ocupando esses espaços. O espaço político, o espaço de discussão, esses espaços aqui nos pertencem. E a gente precisa preenchê-los. Não é verdade? Exatamente. E uma coisa bem interessante, que agora a pergunta vai para a Shirley, porque eu acho que ela tem toda essa visão sistêmica do negócio, que ela tem constelação, é formada em constelação familiar, e também viveu isso muito na vida dela, então ela tem propriedade para falar sobre o assunto, a importância, como você já falou, da família, né? Do pilar. De onde tudo começa. Então, Shirley, na sua visão sistêmica, de tudo que você já viveu, de tudo que você sabe, do teu conhecimento, fala um pouquinho pra gente da visão sistêmica sobre a família e por que, se a família é desestruturada, a tendência é ter uma vida adulta desestruturada também.
É verdade, Laís. De acordo com a constelação, a gente começa a entender o lugar que cada um tem no seu sistema familiar. E isso aí é bem importante para que você seja um adulto que entende o seu sistema, que entende sua origem, sabe? Que perceba que pai, mãe são pessoas que a gente deve honrar, né, Laís? Como a gente já conversou, que deve honrar, sim. Porém, as pessoas têm uma visão, assim, um pouco turva do que é honrar pai e mãe. Às vezes a gente diz assim, honrar pai e mãe é mesmo eles fazendo tudo que... Fazendo algo de errado, agindo errado, falando algo errado, falando algo que machuca, e você tem que acatar. E aí, Shirley, só para trazer, porque é muito bom isso que você disse, porque muito do que acontece, 90%, eu não sei se é 90%, se é 70%, mas a maioria dos abusos é porque eu sou muito esquecida, gente. Gente, minha memória tem que ficar aqui anotando no caderninho, mas eu sei que é 70, 80, sei lá. Mas acontece que a maioria dos casos que acontece, o abuso vem... Qualquer tipo de abuso vem dentro do lar familiar, principalmente a violência sexual. Olha, a violência sexual. E aí, Shirley, traz essa... como eu vou honrar o meu pai e a minha mãe que me abusaram sexualmente? Fazendo diferente. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Até a Alexa tá querendo participar do negócio. Porque assim, muitas vezes... Eu fico agoniada pra falar disso também. Nem Fica à todas as vontade. mães são boazinhas. Isso. Porque os pais, geralmente, quando a gente vai fazer terapia, os pais geralmente já é aquele público assim que o povo tem ranço. Mas a mãe, é feio dizer que a mãe machuca, maltrata você, porque você tem que honrar, a mãe é coisa sagrada. Gente, eu acho mãe coisa sagrada também. A minha visão é. Porém, tem mães que adoecem você. Shirley, fala um pouquinho sobre isso e aí você considera, porque eu sei que é necessário. Então, às vezes a questão de honrar, você tem a visão de que você pode ser ferido, você pode ser machucado, mas você não pode reagir. Porque ali tá tua mãe, tá teu pai, e você tem que aguentar tudo. E não é assim. Honrar pai e mãe é você se tornar uma pessoa melhor, diferente de algo de ruim que ele venha fazer ou falar para você. Você precisa contra, né? Ir contra amorosamente, por você, pelo teu sistema, entende? Fala, manda um pouco. Eu queria só complementar, eu já estudei, eu já li muito sobre mãe narcisista. Sim. Que é uma espécie de mãe abusiva. Que é um né? transtorno Que é um de transtorno, é um transtorno. E eu vi também que na psiquiatria é tido até como uma doença mesmo, né? E é preciso a gente dizer que nos casos de abuso de criança e adolescente, a maioria dessas mães, ou boa parte delas, não acolhem suas filhas. Importantíssimo isso. Elas, às vezes, para preservar o seu companheiro, acaba dando as costas. Então, é preciso a gente falar disso, porque existem mães e mães, né? Às vezes a gente fica constrangido de dizer, eu tenho uma mãe, mas existe desamor também de mãe. Sim. Né? Existe desamor também de pai. Né? E às vezes a mãe, ela permite o abuso para manter ali a relação, para manter o casamento, para manter o companheirismo. Ela permite que sua filha seja abusada. Depende financeiramente. Exatamente. E não quer abrir mão disso. É muito quando a triste filha isso, é gente, terrível, pelo amor de Questão gente. cultural. Isso É o muito fundo do doloroso, é poço. muito difícil. Questão chegar a isso. cultural. Primeiro, já vi casos da pessoa dizer assim, não, mas isso sempre acontece, isso é normal. Da criança ser abusada, contar a avó, contar a mãe. Mãe, eu fui abusada. Vó, eu fui abusada. Não, minha filha, mas isso é normal. Já vi casos da mãe dizer, eu dependo financeiramente dele, então eu não posso fazer Que nada. é a objetificação, né? Que é justamente a criança como objeto, que ali a gente volta para a sociedade patriarcal. Você é um adorno na casa e você serve de adorno. Você ali pode ser abusada, pode ser tudo, né? Então, existem casos que as mães mantêm aquilo ali para manter a relação, fazem com que quando a criança ou a adolescente resolve denunciar, jogam a culpa, tá vendo? Você tá destruindo a casa, você destruiu o casamento. Gente, isso é abuso, isso é relação abusiva,
né? E talvez, desculpa, Amanda, talvez seja daí que a criança, vendo tudo isso, ela esteja mais propícia a passar por relacionamentos assim. Exatamente, porque ela só conhece relações abusivas, ela não conhece o amor de mãe. Isso. Então, Ela ela não teve a sequer proteção. conhece a face verdadeira do amor. Exatamente. Como é que ela vai amar se ela nunca descobriu a origem do amor, que deveria ser o amor materno, né? Então, elas tendem, na verdade, a entrar em relações abusivas. Então, é importante a gente falar disso, e aí seria outro tema para outro podcast, que é justamente essas mães abusivas, mãe narcisista. Isso precisa ser conversado, né? Porque, às vezes, eu converso com algumas vítimas de violência sexual adolescente, aí diz assim, mas a fulana, eu sou religiosa, ela diz, tá vendo, você foi denunciar. Eu digo, gente, vocês são vítimas. Vocês são vítimas, vocês não são culpadas de nada. E eu sei que é horrível a gente não ter amor, a gente ter o desamor de pai e mãe. Mas a gente vai ter que aprender a viver com isso. E a se fortalecer com isso, sabe? Porque às vezes a gente tem que se afastar de quem nos faz mal. Eu sei que é muito fácil quando a gente tem um amigo, Laís, que a gente diz assim, esse amigo não é legal, vou me afastar dele. Mas como é que a gente se afasta de pai e mãe? Como é que a gente se afasta da pessoa que a gente mais deveria amar nesse mundo? Minha gente, é muito doloroso. Sim. Mas pela nossa saúde mental, Terapia. às vezes a gente tem que se afastar. Terapia, Não é por favor. É. Faça terapia, exatamente. E, Audrey, por gentileza, você tem mais alguma pergunta, considerações finais? Perfeito, assim, só agradecer, né, mais uma vez, né, ao convite, a presença aqui de Amanda, de Shirley, de você, para tratar de um assunto que é tão sério, que é tão dolorido, porque sabe o que realmente aquela coisa que incomoda, né, a gente, aquela coisa que fere, que pega na ferida, a gente evita, a gente foge, mas a gente não consegue curar, gente, se a gente realmente não olhar para a dor, olhar para essa ferida que está aí. Sem tratar, não tem como. Então, é encarando, é enfrentando, ou a gente vai carregar e arrastar essa ferida para o resto da vida. Então, essa ferida que está na nossa sociedade, a gente precisa olhar para ela, a gente precisa curar ela. E através disso, através desse movimento, dessa fala, para que a gente consiga resgatar essas mulheres. Shirley, meu amor. Amanda, eu quero muito te agradecer por ter vindo. Obrigada, Laís. Obrigada, Audrey, por tudo aqui. Foi tudo muito enriquecedor para todas nós. E realmente, é como eu disse, que tarde. Se eu tivesse uma tarde dessa todos os dias, eu tava feita na vida, porque quanto conhecimento. Amanda, eu quero... Foi uma aula. Muito obrigada. Eu que Do fundo agradeço. do meu coração, porque eu digo o quanto é essencial, eu me emociono, porque só quem sabe que viveu isso na infância, que viu pessoas que você amava passar por isso, de você como criança não saber como se defender, né? E hoje a gente tá tendo a oportunidade de trazer esse conhecimento para alguém que tá aí no YouTube, que vai escutar isso. A gente sabe a diferença que isso vai fazer na vida de alguém, pelo menos uma pessoa. Vai. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui, com todo carinho, com todo amor, para estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe na sua missão todos os dias, porque pode ter certeza que foi Ele que lhe escolheu. Eu vejo você falando com garra, com força, eu sempre digo, o que é propósito? Né? As pessoas buscam muito propósito, mas propósito é aquilo que deixa a gente irado. Propósito é aquilo que ferve dentro da gente. E eu vejo você falando e eu vejo o propósito, eu vejo isso fervendo dentro de você, eu vejo uma leoa querendo proteger, querendo defender aquilo que realmente ela acredita, assim como a gente também acredita na terapia. Então, parabéns pelo seu trabalho. Gente, eu sou assim, eu fico emocionada mesmo, mas lembrando, se você quiser participar do grupo de apoio, gente, a gente tá aqui com o coração aberto pra te ouvir, não precisa ter vergonha. A maioria das pessoas já passaram por isso também. Cada uma de nós temos as nossas histórias, então você tá livre aqui pra falar. Clica aqui no QR Code e participa. Considerações finais, Amanda, fala aqui um pouquinho pra gente. Ixi, que os brutos também amam, viu, gente? Eu sou chorona também. Todos nós. Só a única é menos botega derretida. Só aquariana. Olha, dizer Mas não é que que eu não choro, que eu não me emocione junto tarde também. muito, que eu pois fiquei é. muito
Tarde muito Mexida. feliz para mim. É muito bom quando a gente encontra iguais, quando a gente consegue fluir um bate-papo de uma maneira tão que as pessoas nos compreendem, né? Que as pessoas entendem o que a gente quer dizer. Eu encontrei isso aqui em vocês. E espero realmente ter chegado em alguém que esteja passando por uma situação de violência e, sobretudo, gente, não é só o conhecimento que salva, mas o autoconhecimento. E eu acho que é isso que elas trazem aqui para vocês. Quando a gente se conhece, a gente se cura, a gente evita repetir situações de violência, né? Como Laís bem falou, não adianta só a gente chegar lá e denunciar. Esse é o papel aqui da delegacia. Esse é o papel que a Amanda veio falar sobre segurança pública. Mas a gente, fora isso, a gente também precisa se autoconhecer, né? Aonde é que está a minha força interior? Aonde é que está a minha capacidade de reagir? Aonde é que está a minha capacidade de lutar contra tudo isso? De refazer minha vida? De sair para trabalhar? De me reconstruir? Né? De se enxergar? E tudo isso passa por vocês aqui. Por essa questão de saúde mental. Então, eu só tenho que agradecer, me colocar à disposição de todos através do meu Instagram, que é policial.amandalida. Se você quiser conversar, se você quiser debater, aqui com as meninas também no QR Code, eu estou à disposição. É realmente uma coisa que me move, é algo que eu me sinto vocacionada por fazer, né? E que ela extrapola realmente a minha profissão. Mas eu faço realmente isso com amor. Então eu me coloco à disposição. E como eu estou feliz de ter conhecido vocês, Shirley, que é minha querida, que eu já conhecia, mas Alda e Laís conheci hoje. Então, que tarde feliz, que tarde alegre. Eu estou também emocionada, viu, Eu Laís? sempre digo, juntas somos mais fortes. Isso. Então, a rede de apoio é essencial. E se você não tem a rede de apoio em casa, não se esqueça. Você tem pessoas que lutam por isso com unhas e dentes todos os dias para que você não passe mais por isso. Mulheres com garra, com força, assim como nós que estamos aqui para ajudar você a entender o que você está passando e para que você nunca mais viva isso, mas você tem que dar o primeiro passo. E aí, trazendo isso que você falou, as minhas considerações finais, eu falei ontem que ninguém tá imune de passar, quase que eu bato nela, ninguém tá imune, gente, de passar um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, uma violência doméstica, ninguém tá imune. É nas melhores famílias como nas piores. Não é porque eu sou rica que eu não vou passar por isso. Não é porque eu só sou pobre que eu tô passando por isso. Não é porque eu não tenho conhecimento. Até as pessoas que têm conhecimento, até as pessoas mais inteligentes passam por abuso. Então eu quero dizer que ninguém tá imune, tá? Mas o que é que te leva a não passar por isso? Autoconhecimento. Por que eu falo tanto de relacionamentos? Porque relacionamento é o foco de tudo. Se você tem problema familiar, é relacionamento. É como você se relaciona com seu pai e com sua mãe. Se você tem problema na sua vida sentimental, é relacionamento. Se você tem problema na tua vida social com os teus amigos, é relacionamento. No teu trabalho, é relacionamento. Então, entenda que você aprender a se relacionar, antes de tudo, se relacionar com você, é essencial. Então, aprender sobre como eu me relaciono comigo para depois me relacionar com as outras pessoas é essencial para a tua vida. Então, começa a estudar sobre esse tema, começa a estudar sobre esse assunto, até no espiritual. Porque o nosso espiritual, a nossa fé em Deus, que a gente aqui é cristã, até com Deus a gente tem um relacionamento. E se eu não sei ter um relacionamento saudável com o mundo, como é que eu vou ter um relacionamento saudável com Deus? Reflete sobre isso. Fechando, segue o nosso canal, siga a gente aqui no Quebrando Correntes. Foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima, vai vir um tema muito bacana. Quero falar sobre codependência novamente, que eu acho que é um tema muito importante. Quero agradecer você, Amanda, que eu já agradeci. A Shirley, que nos proporcionou, chamou essa convidada especial. Eu tô aqui impactada. A Alde, minha força, que tá sempre comigo também. Vocês duas, né? Eu quero agradecer a vocês duas. São as pessoas que sempre estão comigo, que acreditam no Quebrando Correntes. E eu quero agradecer a você aqui, que esteve conosco. Um recado pra você. Você que é mulher, que é homem também. Se identificou, porque eu sei que vai ter homem que vai ver isso também, que tá passando por isso, mas não entende. E que tá passando por isso, abuso psicológico, todo tipo de abuso. Eu quero te convidar a uma coisa. Vamos todas, meninas? Quebrem as correntes! Pronto.